Oi, meninas! Hoje, uma dama jurídica traz aqui, tem a honra, na verdade, de receber a Simone. A Simone, ela é pedagoga, ela é formada também, na verdade, ela é pós-graduada em psicopedagogia e, só se eu decorasse, tá? Mas, enfim, ela é mestre em intervenção psicológica no desenvolvimento e na educação. Então, hoje a gente vai ter um conteúdo muito interessante, principalmente para as mamães, e que vai ser muito válido, trazer muito conhecimento e, claro, também escutar um pouquinho da história da Simone. Simone, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nosso público é mais voltado às mulheres, então eu acredito que hoje nosso podcast vai trazer muito conhecimento, principalmente para as mamães, né? E claro que para outras mulheres também, porque sempre histórias de outras mulheres nos inspiram, né? Então, principalmente mulheres que realmente têm o conhecimento que tu tem a nos agregar com a tua história, com o teu conhecimento. Simone, conta pra gente um pouquinho da tua história, o que que te fez escolher trabalhar com as crianças, né? E a psicopedagogia e toda essa parte do desenvolvimento delas. Bom, primeiramente, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu acredito que vai ser muito bom para mim, né? é, Falar sobre o meu trabalho, né? Porque muitas Tá. das vezes as pessoas não sabem, não conhecem como que Sim, é, a gente né? estava conversando sobre isso antes, né? É. Legal. Bom, eu sou a Simone Quinelato. Eu sou psicopedagoga. Na verdade, assim, eu vou começar lá do Conta a começar tua do início. história pra nós, é pra gente se inspirar e É, conhecer a tua história. Bom, eu fiz a pedagogia, né, faz Tá. já mais de 14 anos e me especializei, né, em psicopedagogia. É, Na verdade, eu fiz a psicopedagogia porque eu comecei na educação e eu via que tinha muitas crianças com dificuldades e eu não sabia lidar. Eu não sabia Ah, como era uma fazer dificuldade já tu, enquanto já, profissional, enquanto a lidar. profissional. E tu já tinha essa sensibilidade de observar a Sim, diferença no aprendizado de uma criança para outra. Que legal. sim, então eu via que existia essa dificuldade nas crianças e eu não Tá. sabia como fazer. Eu ficava, meu Deus, o que que é isso, né? Aham. Então eu fui buscar conhecimento. Eu Tá. falei, não posso deixar essas crianças assim. E foi onde eu fui me especializar, fiz a pós-graduação em psicopedagogia. Percebi que ainda não era o suficiente, então meu sonho era fazer mestrado, né? Então surgiu a oportunidade, comecei meu mestrado online, mas foi bem difícil, mas consegui, graças a Deus. Foi uma fase bem complicada, mas deu tudo certo. Sempre dá. A mulher, Sempre dá. ela tem um talento, uma habilidade para fazer várias coisas, né? Sim, E, ao sim. mesmo tempo e fazer muito bem as coisas que está fazendo, por mais que faz múltiplas coisas ao mesmo tempo, né? Muito legal. É verdade. E na época, quando eu comecei o mestrado, foi uma oportunidade porque era lá da Espanha, pela faculdade Funiber, né? Lá da Espanha. Então foi online e geralmente os conteúdos eram em espanhol. Nossa, que desafio! E então foram 4 anos mais ou menos que eu fiquei nessa luta, né? Mas deu tudo certo, graças a Que Deus. bom. Foi desafiador porque em meio a quase no final do meu mestrado, a minha mãe veio ficar comigo para mim cuidar dela, que ela estava um pouquinho doente. E trabalhando na escola, casa, filho, marido, e enfim, né? E Sim. deu tudo certo, graças a Deus. Consegui. Que legal. Cara, é incrível, tá? E falando ali em relação a essa questão que tu comentou, da dificuldade ali, que tu percebia de algumas dificuldades das Sim, crianças. Como que é para os pais também? Porque às vezes a criança ela tá com uma certa dificuldade, daí o profissional ele tem que ter a sensibilidade de entender se é algum transtorno, algo que precisa realmente uma avaliação, que não é só uma dificuldade ali de aprendizagem que está na alçada de um professor, né, do pedagogo ali auxiliar a criança.
como levar para os pais isso? Porque eu acredito que na maioria das vezes os pais não estão em sala de aula. Em casa, tu dá uma educação, participa de algumas brincadeiras, mas eu acredito que quem vai ter a sensibilidade maior é quem tá o dia, quase vezes, o dia todo ali com a criança, né? Uhum. E como que é essa jornada? Assim, ó, o profissional, o pedagogo, na sala de aula, ele tem um olhar, porque a psicopedagogia, ela une duas vertentes, né? Que é a psicologia e a pedagogia. Então, o Tá. professor que está em sala de aula, geralmente ele tem a pedagogia, né? Na faculdade a gente estuda alguma coisa, né? Mas bem pouco. Mas com a pedagogia ele já consegue observar que aquela criança tem dificuldade, Uhum. né? Então, ele acaba muitas das vezes Vou ter que ir não mais sabendo pertinho. lidar, Uhum. né? Mas ele sabe que tem alguma dificuldade ali. Então, o Ah, que que acontece? Esse profissional, ele encaminha, ele faz um tá. relatório, ele faz um encaminhamento, e esse relatório aqui no município, ele é enviado para uma psicóloga, né? Aí é pelo SUS, enfim, ou se os pais conseguem fazer particular, já faz particular. E aí vai encaminhando até chegar na psicopedagoga, né? Que é onde vai trabalhar essas questões. Qual é o problema? Onde que está relacionado o problema? Por que daquela não aprendizagem? E qual que é, assim, dentro das dificuldades normais da criança, né? O que que seria pontos de atenção? Que tu vê assim, ó, isso aqui é o que vai diferenciar de uma dificuldade de aprendizagem normal, como qualquer outra criança. Hoje a gente, nós mesmos, né, enquanto adultos, a gente Uhum, tem também alguns desafios, né? Nem tudo a gente tem uma habilidade. Eu acredito que as pessoas elas aprendem, não sei se, aí eu não sou profissional, né? Mas aí tu me corrija se eu estiver errada. Mas me parece que cada pessoa ela tem um jeitinho de aprender diferente. Algumas são mais auditivas, outras mais visuais, sim, né? sim. Mas dentro disso tudo, de todo dentro desse contexto, né? O que que vai te dizer assim, ó, não, isso aqui é um ponto de atenção. Aqui tem que ser realmente, já não é mais uma dificuldade comum, né? Tem que Uhum. merece uma avaliação. Uma característica assim importante que tu vê. Geralmente, o que a gente mais observa é o comportamento. Nada a ver com aprendizagem. É, não, é o comportamento daquela criança. Olha O só. olhar, por exemplo, a professora está lá explicando, fazendo uma explicação de Tá. conteúdo, a criança está lá, brincando com alguma coisa, mexendo em alguma coisa, olhando para o lado, olhando para o outro. Naturalmente as crianças não são assim? Ou não? São, mas elas, ao mesmo tempo, elas conseguem se concentrar. Voltar É, para o entende? que chama atenção ali. É, Tá. isso. E as crianças que têm essa dificuldade, elas não conseguem. Ah, Aí elas ficam qualquer totalmente barulho, qualquer dispersas. cai um lápis no chão, ela já olha e aí demora para voltar o foco no que a Sim. professora está falando, né? Eu acho que eu sou essa Aí criança. onde ela não consegue, Eu sou essa criança aí adulta. ela não consegue se concentrar, Sim. né? Então, essa é Uma uma das característica. características principais que a gente observa, Certo. né? E os professores ficam, meu Deus, o que que eu faço, Não né? dá jeito. E Essa criança assim, não para, ela não se concentra, não, sim. entende? E hoje em dia, só fazendo adendo, hoje em dia, me parece que os professores estão buscando mais especializações, e sim, mesmo que às vezes alguns não busquem, mas na troca diária ali com os colegas da profissão, tem muita coisa hoje que já tem mais atenção, como autismo, TDAH, sim, que sim, antigamente não tinha. Então, pensa com essas crianças da gente sofria antigamente, é pai achando que a criança sim. não quer aprender, mas no fim é uma dificuldade, né? É, na verdade, já tinha já. Só que não era, não tinha esse conhecimento, as pessoas não tinham esse conhecimento, E as né? crianças não tinham diagnóstico, Não tinha talvez. diagnóstico. Muito por isso que a psicopedagogia, como, né, eu atendo o meu nicho hoje, né, a minha maior demanda são crianças, mas a psicopedagogia pode atender adultos e idosos também. Por quê? Porque tem adultos Ah, que hoje eles têm dificuldades no trabalho. Às vezes o gerente, por exemplo, o chefe pede para fazer alguma coisa, ele não consegue. Ele tem dificuldade de entender, de compreender, tem dificuldade de focar naquilo que ele está fazendo, né? Então, isso já vem lá da infância, quando era criança, na escola.
Ele já tinha essa dificuldade e não foi tratado. Entendi. Cara, que interessante. Então, aí, na vida adulta, ele continua tendo, né? Porque não, Sim. não Não fez, tratou? não tratou. Tá. E aí, na vida adulta, ele continua tendo essas dificuldades, onde vem na área, né, do trabalho, às vezes também familiar, Olha só. relacionamento, porque envolve, né, os sentimentos ali, as Sim. emoções, tudo também. É tudo um conjunto, né? Que acaba Sim. atrapalhando. Olha que legal. Eu acredito que a gente pode até marcar um dia para tu vir aqui e dar contribuir teu conhecimento com o pessoal, Sim, porque tem muitas pessoas aqui focar que mais, trabalham né? com a gente e são pessoas também novas, né? Que também ainda estão na Sim. fase fazendo a sua faculdade enquanto estudante, né? Ou às vezes até a gente enquanto adulto, né? Então vamos reservar esse horário. Sim, Acho que é bem interessante, podemos. porque eu Seria assim não tinha esse importante em outro conhecimento, tá? momento, Aqui na né? nossa cabeça a gente associa a pedagogia ou psicopedagogia só direcionada a crianças mesmo, né? Não, geralmente né? Sim, mas Relacionado à criança. dá para atender, no Devido caso, os a. adultos. Sim, porque devido à dificuldade de aprendizagem, a gente volta mais, tem o olhar mais para as crianças, né? Sim, Claro que é porque também hoje a gente já tem esse conhecimento, então a gente vai para a criança, mas o adulto, tem muitos adultos hoje tendo diagnóstico de TDAH, de autismo, né? Então, sim. porque tem mais conhecimento, né? E essa questão do autismo, ele tem uma sigla, né? É TEA ou TEA? TEA, TEA. TEA, transtorno do espectro autista. Ah, Isso. e no caso, para as crianças autistas, né? Como que tá hoje, assim, que tu vê? Realmente existe a inclusão? Que a inclusão não é só colocar ela lá dentro da escola e dizer assim, tem alguém para te cuidar aqui dentro, é um cuidador. Não, né? Eu acredito Uhum. que existe ali um acompanhamento melhor e um cuidado melhor em relação a isso. Mas como que tu vê na realidade e na prática isso? Principalmente porque tu atua nas escolas municipais, Sim, né? sim. Tá. Existe, né? Tem a inclusão, porém, na prática, ainda as escolas estão muito despreparadas. Na verdade, porque precisa, né, de toda a acessibilidade, precisa de um apoio, precisa de professores, precisa de muito conhecimento, né? E muitas das vezes a gente recebe na escola alunos que, infelizmente, a gente não tem todo esse amparo, esse apoio para ajudar essa criança. Nós temos na nossa escola também uma criança que ela é autista nível 3, porque o autismo ele tem níveis, né, Sim. de suporte. Essa criança ele é autista nível 3 de suporte. Ele não fala, ele não se comunica, Quantos aninhos? ele tem 6 anos. Então, tá bem difícil porque falta muito, né, o apoio e, enfim, essa questão da inclusão realmente acontecer, né? Uhum. Mas é uma coisa que já vem caminhando há bastante tempo e a gente acredita que logo Melhora, vai melhorar. A gente tem tem esperança. esperança. Tá bom. Esse que é importante. E quando tu diz que o que que tu sente falta, assim, é realmente de um profissional mais apto, né, mais especializado para aquilo, cuidando só daquela criança? Ou é porque às vezes o profissional ele tem mais outras crianças também ali para cuidar? Ou como é que é essa Também, logística? também Ah, precisaria de um profissional capacitado, né? uhum, Especializado, com pós-graduação, né, específica na área da inclusão. Precisaria, que eu sinto falta disso, né, de uma pessoa mais, né, capacitada. E outros recursos também, né? Como uhum. as escolas do município, algumas têm a sala do AEE, que é o atendimento educacional especializado, né? Então, isso já é também um apoio para essas crianças, Tá. que é uma sala de recursos multifuncionais, né? Que a gente trabalha a questão da motricidade, da coordenação, da socialização. Então, trabalha diferente da sala de aula, para ele conseguir se socializar, se interagir melhor, né? Então, são coisinhas, né? Questões que faltam, mas E tem crianças que chegam ali na escola que tu percebe que os pais ainda não se atentaram a algum
alguma característica, principalmente do autismo, porque o TDAH eu acho que é um pouquinho mais difícil ainda. Provavelmente o TDAH, tu vai ter milhares de crianças lá dentro que não têm o diagnóstico, porque é mais difícil, a gente não sabe exatamente uma característica muito palpável, assim, do que é uma criança normal sem TDAH, do que é uma cor, né? Porque a criança, na maioria das vezes, ela é um pouco dispersa. Qualquer coisinha chama a Ah, atenção sim, dela, né? sim. Mas eu acredito que o autismo, eu acho que hoje tem mais diagnóstico de adultos com TDAH do que crianças, né? Ou não? Também, mas crianças têm bastante. É? Tem bastante. Só que assim, ó, tem várias questões envolvidas, né? Porque muitas das vezes as pessoas olham, é TDAH. Ah, é Sim, TDAH. tudo é. Ah, esqueceu de um Só que negócio, é tem, TDAH. Não, né? só que tem características que são parecidas, mas não são. Tudo envolve o ambiente em que ela está inserida, principalmente o ambiente familiar. Né? Hoje, a gente vê a criação dos filhos diferente de antigamente. Sim, Então, isso também é uma questão que tem interfere. que avaliar, tem que observar. O que que Por de isso, fato é, né? entende? Então, tem várias características que dificultam, né, Sim. ali o olhar. É TDAH? Será que é? Será que não é? Mas como que é a rotina dessa criança em casa? Tem rotina? Né? Entendi. Tem um pulso firme do pai? Tem isso Celular. aqui? Quanto tempo que fica no celular? Né? Tem um momento de brincar, um momento de fazer atividade, tem um momento de leitura, Tu tem acredita que o tudo isso, celular, né? ele Então, interfere, tipo, ele potencializa essa questão? potencializa. Potencializa porque o celular ele dá muitos estímulos rápidos para a criança. Então, a criança fica ali só passando com o dedinho, vendo vídeo ou jogando, né? Então, são estímulos rápidos que o cérebro recebe de dopamina. São coisas Ah, rápidas. Então, ele passa no celular e ele já vai recebendo. E ali o cérebro está só ali, né? Só focado ali. Quando ele vai para a escola, na escola ele tem regras e ele tem rotina escolar, ele não consegue seguir. Ou ele não consegue focar para pensar na atividade que ele vai fazer, entende? Então, sim. ele não consegue absorver esse conteúdo, porque o TDAH, principalmente o hiperativo, o cérebro dele funciona de uma maneira diferente, é mais acelerado. Então, enquanto o normal está ali, né, aprendendo com calma, o cérebro do TDAH já está lá na frente. Enquanto o professor está fazendo uma pergunta, ele já está lá outro pensamento, outra coisa, sabe? Então, ele é muito Passou. acelerado. E, dependendo dos estímulos que ele tem externos, ele não consegue focar. E cada vez mais potencializa isso, né? Exatamente. Porque o TDAH ele tem também, né, 3 subtipos. Nossa, É que é muita coisa. sim. Mas o que que seria os três subtipos ali de uma maneira resumida? Os subtipos são o desatento, que enquanto a gente está falando, tá lá no mundo da lua, Nárnia. viajando, né? O hiperativo, Tá, que ele está muito agitado, ele não faz tudo para. muito acelerado. E os dois juntos, que é o combinado, que é o desatento e o hiperativo juntos. Sim, Então, porque às são vezes a própria três. hiperatividade distrai a pessoa. Distrai e ele não volta, ele não consegue voltar para focar no que ele estava fazendo, entendeu? Caraca. E são, por exemplo, às vezes a gente está num ambiente, E qual que é o terceiro? é o combinado, é os dois Ah, os juntos. dois juntos daí, Isso, tá. é o subtipo combinado. Ah, Por exemplo, a gente, né, normal, a gente está num lugar em que tem lá fora, tem barulho de carro tá. passando, buzina, enfim, vários outros barulhos, estímulos, né? O TDAH, o desatento, ele não consegue, aí ele fica prestando atenção no barulho lá fora. E Sim, aí não consegue focar no que ele está fazendo, né? Ele não tem sim. atenção sustentada naquilo que ele está fazendo ali no momento. E o que que seria pra gente, até para os adultos, né, hoje? Ah, o que que seria um ponto de alerta, né? Porque, claro, às vezes se a Vitória falar alguma coisa vai me distrair, né? Ela vai me chamar, Aham, ela vai acenar, fazer qualquer aham. coisa vai distrair. Mas o que que é o ponto de atenção? Talvez se é quando atrapalha a nossa
atividade diária, tipo, nossa, eu não consigo Isso, concluir as minhas tarefas, isso. né? Aí tá o ponto, porque muitas das vezes as pessoas confundem. Qualquer coisinha é TDAH, mas às vezes não, é uma, né? É normal que Sim, acontece. O que é o ponto de atenção é quando você não consegue aprender. A criança, principalmente, quando, né, a sim, gente falando em criança. A criança não consegue entender o conteúdo, não consegue aprender, né? Ele não sim. consegue se desenvolver na escola. Então, um ponto importante, principalmente, né, que eu já deixo aqui para os pais, né, se a criança não está desenvolvendo na escola, alguma coisa tem. E aí é investigar. Porque é como a gente comentou, né? É normal a criança se distrair, ela ser, né, agitada muitas das vezes, mas que consegue aprender mesmo assim, né? Sim, Por exemplo, nem nos conselhos de classe a gente sempre fala, né, o aluno ele é agitado, mas ele aprende, ele é bom. Então, tá tudo certo. sim. Isso é uma personalidade dele, mas É, tá tudo bem. isso. Agora, se ele não consegue aprender, por que ele não consegue? Então, Entendi. é necessário investigar, né? Uhum. Necessário investigar. Interessante. Esse do ponto do TDAH, vamos voltar ali na questão do autismo, porque o que eu ia ver contigo, na verdade, te perguntar, né? Essa questão do autismo, né? Como que tu vê hoje a estrutura familiar, né? Porque a gente falou da criança na escola, Uhum. mas também vem muito reflexo da estrutura familiar, né? Tu vê que hoje as famílias, elas conseguem primeiro ter a percepção e a aceitação, né? Uhum. E um outro ponto é daí depois na questão do tratamento, principalmente como tu trabalha em escolas municipais, né? Sim, Tu percebe uma fragilidade na questão do município, enfim, conseguir auxiliar essa família quando ela aceitou já, fez o diagnóstico, enfim, e aí ele conseguiu entendeu que a criança realmente precisa ali de um tratamento e um. Não sei se é um tratamento que fala isso. sim, É, são né? terapias, né? Terapias, né? Terapias que ele precisa. Mais especializada. Então, como que tu vê? Tu vê ainda uma fragilidade em questão financeira e também na questão de que a pessoa não tem um recurso financeiro, mas o município consegue amparar ou ainda tem muita fragilidade nisso? Ainda tem fragilidade. Ainda tem. Assim, ó, porque quando a gente observa, né, a gente chama os pais na escola, a gente conversa, a gente segue todo esse protocolo, né? Tá. Conversa, fala a dificuldade, o que está acontecendo. Muitas vezes os pais falam, não, mas ele é assim. Ele é igual ao pai dele. Olha O pai só. dele também era assim. Tem várias questões que as famílias veem, né? Ou Uhum. eles acham que é normal, algumas famílias acham que é normal, que está tudo certo. Outros falam, não, realmente ele tem dificuldade, ele é assim em casa, eles veem. Mas tem a questão financeira, que aí é onde impede muitas famílias de Uhum. procurarem ajuda. Uhum. E elas acabam ficando sem saber em que caminho seguir, Seguir. né? Perdidas, na verdade, Perdidas, né? perdidas. E a gente sabe que o SUS é uma coisa que é demorado, porque a demanda é muito grande, Uhum. né? A gente entende que a demanda é muito grande. Mas eu vejo essa fragilidade, né? Que eles não sabem por onde seguir, o caminho a seguir para ajudar essa criança. Aí eles vão, fazem, né? Marcam ali um especialista pelo SUS e isso demora. Isso vai passando e a criança vai sofrendo. A família sofre também, os professores sofrem, os alunos da turma sofrem, E porque querendo ou dependendo não é todo um. todo um contexto que envolve ali o É, cotidiano da criança, né? sim, E os pais acabam, dependendo ali do grau do autismo da criança, os pais começam a precisar de uma dedicação maior e às vezes até se sim, ausentar do trabalho, sim, né? sim. É o que a gente fala, né? Por exemplo, essa criança que a gente tem lá na escola, os pais têm dificuldade, né? E então tá tudo muito limitado para eles. E a gente tenta ajudar de alguma forma, mas tá bem difícil, né? Sim. E é como o pai fala: os dois precisam trabalhar, porque tem mais filhos, Uhum. pagam aluguel. Então,
é complicado para a família, né? Então, eu vejo essa questão. Tanto que eu já conversei com os pais, porque existem as leis que amparam, né? Isso que eu ia te dizer agora, no escritório até quero depois a tua percepção disso na prática, né? Mas o escritório do meu esposo, que é o Dr. Moraes, eles têm um setor, né? Que é do previdenciário ali. Uhum. E tem justamente isso, as causas do BPC Loas. BPC BPC Loas, Loas, isso. que daí já vem com esse amparo, esse recurso financeiro para a família para poder fazer o tratamento adequado com a criança e não Isso. não perder uma renda ali para a família, né? Porque às vezes o Isso. pai e a mãe precisam se ausentar do trabalho, igual a gente comentou, né? Acaba diminuindo ali a renda familiar, porém vem o BPC Loas para justamente suprir, né, essas necessidades, que é o tratamento, né? Sim. E claro que dependendo ali de analisar o contexto da renda familiar e tudo mais, né? Mas para quem realmente precisa ali já tem esse amparo e eu acho muito bacana. Mas como que tu vê isso na prática? É difícil eles conseguirem. É? É difícil eles conseguirem eu estou até citando esse exemplo porque eu vejo que é muito acaba sendo o que a gente está falando, né? Sim. Tudo que a gente está falando está relacionado com esse caso, né? Os pais eles não conseguem. Pelo menos é o que eles falam para nós, né? Que eles vão atrás, mas eles não É conseguem que esse às vezes. benefício. Ah, mas é que às Entende vezes. esse amparo? Às vezes eles podem estar indo também até de uma maneira sozinhos, sem entender que o advogado ele vem com esse papel para justamente auxiliar eles nisso. Porque eu vou te Sim, dizer, no escritório, assim, claro que daí tem a questão da renda familiar, né? Então tem que respeitar, existem algumas regras. sim, existem as regras que Mas estando precisa. dentro das regras, nossa, quem cuida ali é a Carielle, muito fera, a menina. E ela faz assessoria, né, desses processos e tem muitas crianças, às vezes a gente vê eles brincando ali na frente, aí eu vou questionar ela o que que é e tal, né, Aham. com uma certa curiosidade. E aí ela mais ou menos narra ali a situação. Então a grande maioria, graças a Deus, dá tudo certo, assim, né, dentro de cumprindo ali as regras Uhum. que As realmente regras precisa que ter. precisa. Claro, se a família às vezes tem uma renda familiar já muito boa em que lá o juiz vai ver que não há necessidade, não tem o que fazer, né? Mas eu entendo que as crianças que estão no município realmente são as crianças que precisam. Que Só que às precisa. vezes ou quem tá com o advogado realmente às vezes demanda um pouquinho, né? Se não tá ali se a pessoa tá dentro do direito. E às vezes é alguma coisa que não foi feita lá no recurso que não deu certo, infelizmente. Mas na grande maioria, às vezes, eles buscam de uma maneira mais. Como é que fala? Sozinhos, né? Sozinhos. Sozinhos. Eles buscam Exatamente. sozinhos e aí não tem como não consegui, tinha que ir lá, é muito, muito transtorno, não vou. E aí não sabe Sim. que às vezes tem o direito de estar com o advogado ali e não. O que é legal? Porque eles não cobram esse tipo de consulta. Então a pessoa só paga quando realmente ganha. Daí Ganha, paga o né? honorário ali, Isso. fica com, às vezes, os Isso. atrasados que recebe lá, ou quando, né, efetivamente começa já ali a receber. Mas é muito interessante essa percepção de quem está do outro lado acompanhando tudo ali no dia a Sim. dia. No dia a dia a gente acompanha vários casos, né? E realmente eles se sentem perdidos. Por mais que a gente orienta, né? Sim. Não, vai por esse caminho, faz assim, assim, assim. Eles saem de lá, Sai de lá. eles não conseguem. É. É É bem que às vezes nem complicado, compete, sim. né? Igual, por exemplo, a mulher vai divorciar. Assim, vou fazer tudo sozinho, não, tu precisa de quem Precisa é o de profissional da alguém área. para. Então, nessa questão, o que Exatamente. que eu vejo? A família tem uma renda ali mais baixa, porque o pai ou a mãe precisa se ausentar para ficar com a criança, né? Que tem esses transtornos que a gente comentou. Vai ter o profissional que entra você, enquanto psicopedagoga e toda essa Uhum, especialidade de mestre que uhum. tu és, e depois um advogado para realmente conseguir entrar e passar e conseguir, né, ali dentro do que tá ao alcance, conseguir ali o benefício para a pessoa, que Sim, é o BPC-Loas, né? sim. Então, eu acho que para tudo vai ter o profissional ali adequado, mas a É pessoa ir preciso. sozinha eu acho muito É difícil. difícil. É É difícil e difícil. aí vem a frustração, né? A frustração Sim, e aceitar que aquilo dali é daquele jeito e a criança acaba ficando sem assistência, né? é assim, ó, a gente sofre junto. Eu sofro muito, sabe? É,
Porque eu vejo a dificuldade E às vezes não tá na tua alçada. eu vou até onde eu consigo, né? Tá, Aí chega um ponto que eu não consigo mais, sabe? Só tá. se, assim... Enfim, a gente fica Mas tem que ter um triste coração porque... psicológico muito forte, né? Tem, Pra não tem. se abalar. Porque a Porque gente quantas vê o histórias tu sofrimento. não acompanha Sim, lá, né? muitas histórias. Muitos casos, assim, que a gente fala... Eu falo, meu Deus, eu preciso ajudar essa criança, preciso ajudar essa família, mas eu vou até onde eu consigo. Daí, dali pra frente, não tem mais, né? A gente não alcança, né, na totalidade o que precisa ser feito. Né? Sim, mas como é importante esse olhar de quem é o pedagogo que tá ali cuidando da criança, né? Porque Sim, às vezes nem familiares têm conhecimento do que passa dentro do lar da criança. E aí exatamente. vem, né, o profissional que tá com ele lá todos os dias na escola ensinando, já tem esse feeling de olhar, alguma coisinha lá na Sim, casinha dele não tá sim. certo, ou na casinha dela não tá certo, né? Aham. A gente percebe, né? O próprio pedagogo ali, o professor, ele percebe. A criança, ele já conhece a criança, ele já sabe, aconteceu alguma coisa. E Que realmente incrível. é incrível, porque a criança, como se diz, dá sinais, né? Ele Sim. mostra que está acontecendo alguma coisa, porque muda, né? É, e a O criança, ela é muito comportamento. ela, né? Ela não consegue esconder. A criança, ela é Exatamente. naturalmente como ela é, né? É Então, sincera. exatamente, sem nenhum tipo de Aham. máscara. Então, quando Não, vocês olham pra ela, vocês conseguem perceber realmente que algo Sim, merece atenção, né? é. E eu acho Bem que isso isso. é muito legal. Então, é muito importante mesmo as crianças estarem nas escolas, né? Claro que para os pais poderem trabalhar, enfim, para ter a educação também, mas Sim, de bônus vem isso, o olhar do professor e a sensibilidade dele em ajudar, porque às vezes a criança ela não só nos transtornos, mas ela está vulnerável em qualquer, não né, em outro tipo de situação, que eu acredito que sim, tem vários casos que tu acompanha, né? vários casos. Teve algum caso assim que te mexeu contigo assim de um jeito que, nossa, esse foi difícil assim, eu consegui ajudar ou eu que te sensibilizou muito? Tu te recorda de alguma história marcante? Ai, são tantos casos, né? Tantos casos. Mas, olha, temos esse caso agora, né? Só que a gente ainda não conseguiu. E Tá. eu acredito e tenho assim uma fé que eu vou conseguir ajudar essa criança ainda, né? Porque eu preciso fazer algo, né? E eu acredito que é Queres uma contar mais ou menos o gratificação que é? muito. É essa criança que tem, né? O Thea, né? Que ele é Sim. autista nível 3 e a família, infelizmente, não tem. Precisa de muito amparo, de muita ajuda para conseguir ajudar o filho e não está conseguindo, né? Então, eu acredito que vai ser gratificante para mim conseguir ajudar essa criança, né? E depois a gente troca uma figurinha, uma ideia, se estiver na nossa alçada também, dentro do que tiver possível, se a gente puder ajudar de alguma maneira Ai, com os que torcedores, a legal. gente se coloca à Nossa, que bom. disposição. Que Já bom. vamos conversar depois sobre. Ó, a gente É. tem duas pautas. É, ver essa questão que tu tá aí envolvida, né, Aham. dessa criança com... É o TEA? Que tu falou? É, o Thea. Aham. TEA. E também a questão ali de tu trazer uma palestrinha aí pra nós, que, Então, né, a gente tem podemos, bastante um pessoal podemos bem novo ver. aqui também, Aham. né, que são estagiários. Depois nós mesmos, né, até nós. A gente quer saber Sim, mais. sim, é importante, É né? importante. É. Bacana. Deixa eu ver aqui agora. Passa rápido, né? Vixe, a Nossa, gente já tá meia passa. hora aqui conversando. Ai. Tá. Ah, olha só que interessante. Esse já é uma situação em que eu não tenho realmente. Não que as outras tinham muito conhecimento, mas a gente mais ou menos escuta falar e tu tem Aham. uma. Já consegue entender melhor, né? Mas a questão de dislexia e descalculia. O Descalculia. que é isso? Fiquei curiosa agora. Ai. Dislexia, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é onde afeta a questão de aprender a ler, a escrever. Tem essa dificuldade na escrita, né? Tá, Na entendi. leitura, na compreensão. Que não tem nada a ver com o TDAH e. Não, às vezes é só. Claro que às vezes o TDAH vem com essa comorbidade de dislexia ou descalculia. Ah, Geralmente a dislexia, se tem dislexia, não tem descalculia.
E o que que é a A, dis- descalculia? a descalculia se refere à questão matemática, na verdade, né? Números, Cálculo, tá? Nossa, tá na cálculo, palavra. né? Tá. Se refere a isso, não reconhece números, quantidade, tem essa dificuldade, né? Nossa, A tu já viu algum descalculia. caso de perto, assim, de descalculia? Sim, na escola tem alguns casos de dislexia, casos assim que a gente percebe, né? Porque é Sim, como sim, sempre, a sim. gente percebe que essa criança pode ser que tenha dislexia ou pode ser que tenha descalculia Tá. devido às dificuldades dela, que é ensinado, é trabalhado de diversas formas. O professor explica de um jeito, não consegue aprender. Aí ele vem de outras formas, também não consegue. Então, aí, onde é encaminhado, porque o psicopedagogo também tem toda essa questão que trabalha diretamente nessa dificuldade da Olha dislexia. só. E nas terapias, né, nas sessões, Uhum. ele vai trabalhar de forma diferente da escola, Hum. através de jogos, de recursos específicos para essa questão de dislexia ou Daí no descalculia, caso né? tu teria, já, ele já tem um jeito específico de aprender, ou daí lá, quando tem a dislexia ou a descalculia, existe um jeito mais específico já Isso. pra... Aí tu não Existe precisa uma forma. encontrar, né? Ou já existe uma forma que você já identifica, não é desse jeito que ele vai aprender. Isso. A gente já tem, Ah, né? desenhado isso. A gente já sabe como chegar, né? Como atingir essa Tá, área que está afetada no cérebro dele, né? Então que a gente incrível. se utiliza, né, de recursos, de materiais que vai desenvolver, porque é um desenvolvimento que não, né, Sim. não está sendo adquirido ali, né? Uhum. Então Que profissão incrível, é tá? incrível. Eu Muda amo, a vida de uma pessoa. eu amo. Muda a vida da pessoa, o Sim, destino dela, sim. a vida dela por completo, porque a pessoa sem qualquer tipo de tratamento para qualquer uma das coisas que a gente conversou aqui, meu Deus, muda, Sim, né, completamente. Porque assim, ó, completamente. vamos dizer, eu atendi uma criança também que tinha, né? Que Uhum, no diagnóstico, né, a gente faz uma hipótese diagnóstica, né? O tá, psicopedagogo, ele não dá laudo. Quem dá laudo é o neurologista, o tá, neuropediatra, né? perfeito, Então, a gente faz a avaliação e encontra uma hipótese diagnóstica e encaminha tá, para o neuro, né? E aí o neuro vai avaliar se ele vai dar alguma medicação, tudo depende, cada caso é um caso, né? sim, E ela teve, né, na avaliação, a dislexia. E então, assim, a dislexia não é uma coisa assim, vou tomar um medicamento e eu vou ser curada. Não. A dislexia tem que ser trabalhada. É um processo. é um É processo. um processo que tem que estar sendo desenvolvido ali, começar lá do Até que tu diga, não, início, lá, aprendeu, tá pronta de e uma forma diferente para ela conseguir lidar com os com isso, conteúdos. e conseguir aprender. Nossa, que incrível. E a Ah, descalculia é a mesma coisa, né? sim, Aí a gente observa e trabalha de uma forma diferente. Aí essa criança, né, essa pessoa vai, faz as sessões, a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo para que ela possa conseguir lidar com essa questão. sim. E em relação ao teu novo espaço de atendimento psicopedagógico, como Então. que tá essa tua nova fase? Como que tá sendo isso pra ti hoje? Hoje E já fala um assim, pouquinho também do teu trabalho em relação a isso. sim, esse meu espaço é um sonho, né, que foi realizado, porque desde quando eu iniciei a pós-graduação, eu tinha esse sonho de ter o meu próprio espaço. Só Legal. que tudo a gente tem que ir aos Respeitar o poucos, tempo, né? né? É verdade. E até eu agradeço muito a Deus, porque Deus tem me ajudado muito, assim, tem me guiado, tem me dado uma sabedoria para conseguir chegar, né, onde eu tô, e eu Sim. acredito que eu vou, né, mais Com longe ainda. certeza, tenho certeza que sim. Então, quando eu finalizei ali, que eu já podia, né, já tinha essa habilidade para atender, então eu fui, meu Deus, e agora? Onde que eu vou atender? E eu já E o friozinho apareceu na o barriga. paciente para mim, eu não tinha onde atender.
Não tinha nem espaço, já tinha cliente pra Não. atender. Aham. Geralmente é o contrário, né? A pessoa abre espaço, cadê os clientes? Então, não, É, já tinha um cliente, só precisava do espaço. sim. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E foi onde teve um dia que eu saí da escola, eu fui no banco ali na caixa. E eu saí, olhei pro lado assim, eu vi aquele prédio. Falei, olha, vou ali naquele prédio. Mesmo assim, meio com medo, meio, né? Sim, Falei assim, não, eu vou lá e vou conversar, ver se tem algum espaço ali, né? Pode ser que sim. tenha e tal. E aí a moça falou assim, não, realmente tem um espaço aqui, tem uma clínica, dá para você conversar com ela. Eu fui. Aí ela me aceitou, né, me atendeu. Falei, não, Simone, dá pra gente conversar e tal. E no outro dia ela já me mandou mensagem, não, tu pode vir atender, eu tenho um espaço Que aqui para ti. legal. E aí eu falei, nossa, né, que bom, maravilha. Aí comecei a atender lá e foi vindo mais pacientes, né, tendo mais, a demanda foi Mas teus clientes são aumentando. mais de indicação? Sim, um Um vai vai indicando indicando para o o outro. outro, né, através das redes sociais também, né. Sim, E eu falei assim, e o meu sonho era aquele, meu Deus, eu preciso de um espaço para mim atender, sim. né, um espaço meu. E Deus tomou Deu uns tudo certo. caminhos e deu certo, eu consegui um Que espaço, né. bom. E o teu E atendimento hoje lá, ele é voltado mais para? para crianças. Sim. Mais Isso, alguma a partir de especialidade 6 anos. específica ou não? Não, é essa parte mesmo de avaliação e intervenção, né, para Uhum. crianças com dificuldade de aprendizagem, a partir de 6 anos. E, e é isso aí, a gente faz avaliação, 8 sessões, de 8 a 10 sessões de avaliação, a gente identifica qual é Uhum. o transtorno ali, né, e começa a trabalhar com intervenção. Aí faz as sessões para desenvolver, né, aquela dificuldade que ele tem. Que E legal. nesse, Depois deixa no final ali o endereço de onde tu atende certinho. Daí a gente deixa teu sim. arroba também Ai, para o que bom. pessoal aproveitar, né? Se a criança estiver precisando de ajuda ali em Isso, relação a isso, já isso. tem uma profissional ali para atender. É isso aí. E em relação, agora vamos para um encerramento. Vou fazer aqui duas perguntinhas. Para uma mãe ou para um pai que está nos assistindo e pensa, eu sinto que meu filho tem alguma dificuldade, mas não sei se estou enxergando. Qual seria a tua orientação? A minha orientação é procurar, né, ajuda, que um psicopedagogo é o profissional mais indicado para ajudar essa Sim, que criança. ele sozinha, a pessoa sozinha não Isso. adianta que não vai ter orientação que tu dê porque não vai conseguir, é o É, profissional. é o profissional. E não espere, que essa família não espere. Porque muitas das vezes as famílias, né, os pais falam, não, acho que é fase, daqui a pouco ele vai conseguir. Sim, Não, não espere. só Quanto mais piora. cedo, melhor. Tá, Tá? Se demorar mais, o processo já é lento. Se sim. demora, acaba tendo mais dificuldade, né? Diz que tem mais efeitos colaterais aí depois. Exatamente. Tá. Tá? E acreditar, eu falo assim, que a gente está lá, eu estou lá para transformar vidas, para ajudar essas famílias, principalmente as mães, eu falo, porque as mães elas que passam mais tempo com o filho, né? Sim, E muitas vezes elas sofrem por não saber o que fazer, não saber como lidar com essa criança. Então a gente dá toda essa orientação também para as famílias, para as mães, saber como lidar, né? E acreditar no potencial do filho, da criança, uhum, sempre, nunca desistir. sim, Sempre acreditar e procurar ajuda. E seguir as orientações que a gente passa certinho, né? Porque sim. muitas das vezes a gente passa a orientação e às vezes os pais, as famílias não conseguem seguir, mas que sigam a risca, né? Que sigam certinho as orientações Que vai para dar que certo. vai dar Que às certo. vezes eu entendo, às vezes é desafiador para os pais Sim, entender e aceitar toda a jornada que vai ser, né? Mas às vezes se não focar nesse lado e tentar focar no resultado, como que vai estar meu filho ou minha filha daqui a uns anos? Eu vou exatamente. mudar a história da vida dele, né? Então Exatamente. realmente merece muita É, atenção e quanto antes, né? sim, exatamente. Certo. Isso aí. E para terminar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para aquela criança que cresceu ouvindo que era ruim na escola, quando na verdade, às vezes só precisava aprender de uma maneira diferente? Diferente.
Olha, eu deixo aqui uma mensagem assim que acredite no potencial. Porque muitas vezes as pessoas pensam, eu não sou bom o suficiente, eu não sei, não consigo. Mas acredite, porque cada um aprende de uma forma diferente, né? E isso é único de cada pessoa. E Sim, nunca desanimar, nunca desistir. Continuar sim. sempre, né, com força, com coragem e determinação para conseguir. Tudo é o querer, né? A Tudo eu gente querer. quer, a gente dá um jeito. Tem que É se tratar, dedicação, vamos se tratar. Eu tô né? focada no resultado, né? Dedicação, né? Sim, se A esforçar. dedicação e esforço de cada um que consegue. Certo. Que conversa incrível. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu. Sim, é Aprendi verdade. muita coisa. E a gente escuta hoje, tem tanta gente na internet que vai falar sobre isso. Às vezes até tem pais e mães que compartilham dentro do que aprendeu ali, às vezes Sim, de uma maneira mais leiga, mas que acompanhou na história, né? Porque ela escuta o diagnóstico profissional. Tem pais, né, que às vezes vão realmente atrás de informação e realmente querem ajudar e mudar a história da criança. Mas é muito diferente quando a gente escuta de um profissional que realmente, como você, né, tem o conhecimento aqui para nos trazer e nos dar uma direção, dar uma clareza, né? Sabe aquela uma música clareza. clareou? Então, clareou, né? É, Já traz mais clareza e a sim, gente consegue realmente dar aí, né, ou pelo menos ajudar quem possa dar os próximos passos, é né? verdade. E identificar e realmente entender que nem tudo às vezes é bobagem, né? Tipo, tem criança que sim, tem certa dificuldade que dá dentro do É, normal, mas hoje a gente conseguiu entender bem o que merece a nossa a nossa atenção, né? E eu atenção. falo nossa porque eu também sou mãe, né? Então, eu, graças a Deus, Uhum. sim, com o Gui na escola, tive uma fasezinha ali vou abrir aspas e fechar, dificuldade na questão da adolescência, mas mais questão de Aham, comportamento. Aquela criança, sim, aquela fase da criança e da adolescência, eu vejo assim que é uma fase muito confusa para eles, né? muito, Se muito, a gente, enquanto demais. adulto, tem os E nossos é momentos, né? importante, foi Mas bem bom tu trazer isso, porque na é adolescência é uma das fases também que às vezes a gente pensa, não, tá adolescente. Não, é uma das fases que precisa de muita muita atenção. atenção, né? Muita atenção. Porque eles estão na fase que eles estão um pouco perdidos. Sim, eu sou. Agora, no caso do meu menino, eu sou um homem, eu sou uma criança. O que eu tô sendo? O que Exatamente, tá acontecendo exatamente. comigo, né? E é onde vem muitas questões que dificulta também na aprendizagem, né? Sim, até eu gosto de conversar bastante com ele. E aí, quando eu comecei a perceber essas mudanças de comportamento, o primeiro momento eu até reagir. Como assim? Meu filho não era assim? Era tão bonzinho que aconteceu, né? Não que ele não seja, é uma criança incrível. Meu Deus, eu sou suspeita a falar meu filho, né? Então. Mas ele é um menino que nunca me incomodou assim, graças a Deus, com nada. Sim, Mas teve uma fase ali da transição, ele ainda está adolescente, mas eu acho que quando fica aqueles 11, 12 e o 13, já começa a dar uns sinaizinhos, ó, meus sim. hormônios já estão vindo à flor da pele, né? Aham. E aí, o que que eu fiz? Eu conversei com ele. E daí, depois, né, de eu entender que realmente, ai, a fase me deu um estralo. Instinto, acho que Aham. de mãe, porque foi na minha ignorância mesmo que eu É, porque às vezes a entendi. gente tá tão assim que não É. acaba não percebendo, E né? aí, eu disse assim, ele tá mudando. Eu acho que ele tá ficando adolescente, meu bebê já é um adolescente, né? Daí, realmente, assim, eu fui tentar conversar com ele, explicar pra ele. E ele é tão incrível que ele mesmo hoje ele entende. Então eu conversei com ele, disse, filho, agora você tá numa fase em que tá numa transição ainda passando de menino pra já um homenzinho, né? Então vai ter dias que tu vai ter que se segurar um pouquinho assim, respirar, se acalmar, né? Sim. E outra coisa bem interessante que eu achei é que às vezes eles demoram muito no banheiro, né? Tá tudo certo, menina, menino, enfim. É. Mas o que eu li esses dias que a criança nessa fase, ela parece que a fuga dela é o banheiro. Então, tipo assim, a quem ele pode ser, quero ser quem eu quero. Aqui, canta e ele leva no celular e Aham. canta e meu Deus do céu. Então, eu acho que a gente ter essa sensibilidade, claro que não dá pra ficar passando pano, né? Então, tem que vir É. a educação com a firmeza, É, nós somos claro, pais tem que pra ter a isso, firmeza, tem que ter muita né? atenção dos pais, porque a gente não sabe qual o pensamento que tá ali, Sim, exatamente. né? É uma turbulência de tantos conhecimentos, tantas coisas que tá acontecendo E no hoje corpo, ainda né? com o celular, né? Informação, Sim, o celular meu também é Deus. muito, tem que ter muita atenção com o celular, muita atenção, muita. O adolescente ele se vê sozinho, Sim. sozinho, porque É que os pais parece que as já não se encaixa atitudes, mais com ele. exatamente, Aí os amigos, alguns, mas outros também já, né? aham, isso aí. Aí os pais
tem que ter essa sensibilidade, claro, conversar. Claro, não pode ser muito rígido, mas Não, também não pode deixar, sabe? Tem que ter um equilíbrio ali para sim. conversar, para mostrar o caminho certo, o que é bom, o que é ruim, né? Tudo isso é Porque depende da importante. a gente que é o adulto, então às vezes a Exatamente. criança ela nem sabe o que que ela quer. Ela nem sabe, ela tá num momento tão Não sabe. confuso que daí. E o pai não é, e a mãe não é só identificar que tá na fase da adolescência, não. Ele vai precisar das suas rédeas, ele vai precisar de Isso. orientação, porque senão tu atrapalha o futuro, a vida Atrapalha. A inteira, vida porque inteira. ele ainda tá numa fase em que tá se desenvolvendo. É, E se tu for orientando, a isso. gente, enquanto adulto, tem que ter mais sabedoria, né? Eu sei que falando aqui é muito fácil, né? Na Na prática prática, é bem difícil, é exige bem muita difícil. paciência. Muita paciência, É exatamente. desafiador pro pai, pra mãe, mas o esforço. Então, fazer Sim, tudo que tá ao alcance, né? tudo que está ao alcance, exatamente. Sim. Conversar, o diálogo, sempre, sempre com o adolescente, principalmente o diálogo, conversar. Além de pai e mãe ser amigos, né? Saber que mostrar para eles que eles estão ali, porque Uma precisar, perguntinha, né? uma última, que a gente nem consegue terminar, a É. gente vai falando, falando. Mas uma última pergunta. Ah, tu acredita que o relacionamento poderia ser talvez ali no relacionamento do pai e da mãe, antes de pensar em qualquer tipo de tratamento com a criança, entender também às vezes lá na raiz como que tá o relacionamento do pai e da mãe em casa? Sim, com certeza. O Com ambiente certeza, porque o familiar, assim. ambiente familiar é o que vai, né, dar suporte para o adolescente, para o filho. O que ele vê nos pais, ele vai Vai. ter como exemplo, como base para a vida dele. Se ele está num ambiente que os pais brigam, né, falam alto, gritam, falam palavrão, enfim, toda essa questão, ele vai ser a mesma coisa. Então, É talvez o os ambiente pais que tenham faz com que que ele. se tratar para depois tratar a criança. Todo mundo tem, né? Essa é a Eu verdade. atendi uma criança que eu encaminhei ele com urgência para um psicólogo, essa criança, tá? E enxerguei que o problema está no casal, nos Olha pais, só. nos pais, infelizmente. Então, e assim, é uma questão bem difícil porque muitos não aceitam, acham que é assim e vai ser assim. Mas não é. Só que Não. ele é assim, ó, eu fico bem angustiada, sabe? Porque a gente vê onde está o problema e as pessoas não veem, não conseguem enxergar. E realmente, o ambiente familiar, os pais, é em primeiro lugar. Eles têm que se autoavaliar, pensar, não, como que eu estou agindo perante o meu filho? Sim, Como importante, nós tá? estamos se comportando perante ele, Até né? porque, assim, a gente, todos nós somos seres humanos, falhos, Sim, e o que que eu acho mais importante disso tudo? Eu sempre tentei tomar muito cuidado em relação a como o Gui via, né? Todas as situações em casa, enfim. Só que a gente é ser humano, a gente é temperamental e a sim, gente às sim, vezes sim. Porque age por impulso, age por né? impulso, É, mas o que que é a chave? É o que tu falou, conversar. é eu Sentar conversar. com a criança depois e conversar. Olha, isso é um exemplo do que não fazer. Ou, ao contrário, olha o exemplo Exatamente. do que se fazer, né? Isso. Então, eu acredito que a conversa e a tua consciência e levar a tua consciência para a criança evolui a criança, eu acho que Sim, 200% para a vida, sim, né? sim, muito, porque assim, ó, muitos pais pensam assim, ó, não, fulano, você não vai fazer isso, porque não? E deu. Por que que eu não vou fazer? A criança fica pensando, né? O adolescente, Ela vamos começa a falar, respeitar só os nãos da né? vida, né? Então Não assim, ó, reage. É. por quê? Porque tem muitos porquês nessa fase também, que eles não entendem. Sim. E muitas vezes os pais, até mesmo na correria do dia, não tem aquela, né, aquele tempo para sentar e conversar e mostrar. Não, esse caminho não é legal para ti. Por quê? Porque vai acontecer isso, isso e isso. Se você for por esse caminho. Ó, né, o pai e a mãe tá nessa situação, por quê? Ou, né, vive assim, por quê? Mostrar, né? Uhum. Tanto exemplos bons quanto ruins, né? Enfim, mostrar isso para eles. Trazer a realidade para a Porque criança. o cérebro, ele precisa de entendimento.
Uhum. Ele as conexões ali, né, neurais, eles precisam entender o que que acontece, o porquê. Por isso que existem os Sim. porquês, né? Então Uma tem que coisa muito mostrar. interessante e que eu aprendi depois disso com o Gui foi a questão de a criança entender o porquê. É? Então, por exemplo, ó, papai e mamãe vão viver de uma outra forma, né? Aham. Vai continuar sendo teu papai, vai Aham. continuar sendo tua mamãe, mas de um formato diferente, né? Sim, A criança não vai chorar, a criança não vai sentir, vai, vai, mas é um mas vai processo entender. diferente. Por quê? Às vezes a criança, ela mesma, por não entender, ela se culpa das Sim, situações. sim, exatamente. Então foi algo que me impactou muito. Então, hoje eu tento levar clareza pro Gui, porque às vezes a gente acha, eles não vão entender. Cara, eles entendem. Entende, entende. Criança Eles entende entendem. tudo, Eles tudo. entendem. Então, hoje, assim, pra mim, a Uhum. conversa com as crianças é É algo, é fundamental, né? fundamental. Trazer clareza, ó. É. Isso aqui foi feito errado, não faça isso quando crescer. Olha, uma coisa que dá muito certo pra vida é isso, vai fazer isso. A É a orientação. A orientação. orientação. A Então, orientação, tá bom, mostrar o agora sim. caminho. Agora a gente consegue encerrar. Mas, assim, a gente vai conversando porque realmente são muitas pautas que mexem numa estrutura que eu acho que é muito sensível, que é a Muito família, e sensível. muda o destino das pessoas, tanto dos É pais quanto das verdade. crianças, né? Então, a gente tem essa sensibilidade, a consciência e trazer pessoas como você que nos trazem conhecimento e clareza é muito, muito satisfatório mesmo. Então, eu vou fazer o meu encerramento, tá? E quem sabe antes faz o teu. Que daí a gente já abre aqui uma pauta pra tu falar lá do teu endereço. Qualquer coisa Isso. depois a Vitória coloca ali embaixo, né? Ali o teu endereço, o arroba do teu Instagram, se tu souber aí de Uhum. cabeça pode falar também. Aí Tá tu pode bom. falar olhando pra essa câmera Tá aqui. bom. Bom, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de mostrar e de falar um pouquinho do meu trabalho. E eu atendo, né, no meu consultório ali que fica em frente à loja Dona Wanda, no edifício da JM. É 110 o número, se eu não me engano. É Tá. 110, mas eu vou passar depois o endereço certinho, tá? Perfeito. E é Simone underline CH, o meu Instagram. Show. Simone com Y no final. E vai ter bastante conteúdo pra gente aproveitar lá? Bastante, Ai, que bom. bastante. Tenho, estou lá para ajudar, para transformar vidas. Então, não esperem, né? Um recado que eu deixo para Pode as deixar teu mães, para recado. a família. Não esperem e acreditem no potencial do filho, da criança. Porque eles conseguem. Com ajuda, com auxílio, eles vão conseguir se desenvolver. Tá bom, Simone. Muito obrigada mais uma vez pela tua Obrigada presença e por também. compartilhar conhecimento conosco. Muito obrigada. Obrigada a todas vocês que assistiram e acompanharam. Eu espero que ter trazido, né, muito conhecimento para vocês, através da Simone, né, que realmente tem propriedade, né, Simone, para falar de tudo que ela nos trouxe. E acompanhe nossos próximos podcasts, que sempre a gente traz um conteúdo aí diferente, mas sempre voltado para as mulheres, trazendo histórias e desafios. E se você que está em casa, eu também quero contar minha história lá, fica à vontade, pode entrar em contato no nosso Instagram, Madame Jurídica, que a Vitória ela vai atender vocês, vai agendar o dia. Eu fico muito feliz sempre de receber pessoas com histórias diferentes e que, principalmente, se possível, assim como a Simone também nos traga conteúdos, né, diferentes e ricos em conhecimento. Muito obrigada a todas vocês que têm nos acompanhado e continuem lá seguindo nossos Instagrams, o meu, da Simone, né? E a gente se fortalecendo sempre, que é o propósito aqui do Madame Jurídica. Obrigada. Obrigada, Simone, mais uma vez. Obrigada, Gilza.